Gênese no lar. Evangelho no coração. Sexta-feira, o dia das bênçãos, 18 de setembro de 2020. Agradecemos, Senhor, ó Pai, pela oportunidade, pelo dom da vida, pelos amigos, pelo trabalho, pela família, pelo estudo, pela reflexão que nesse momento realizamos em busca do encontro conosco mesmo. Envolvidos pela oração que prodigaliza momentos transcendentes na nossa travessia, iniciamos esse encontro esperançosos. Gênese no lar. Amanhã das orações. Recordando Allan Kardec, quando no capítulo 27 afirma, ensinando: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, que sugere, que fomenta a energia da corrente e guarda a proporção com a do pensamento e da vontade. Enfim, pela prece, obtém o homem o concurso dos bons espíritos, que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire desse modo a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Agradecemos aos bons espíritos por ter vindo a esse espaço. Uma dimensão espiritual diferenciada. Ao nível mental, nós estamos construindo um novo tempo, veiculados com aquelas vibrações que são prodigalizadas por espíritos que estão na vanguarda, que estão abrindo os portais de um novo tempo. E nós já estamos nos matriculando nesta escola de um mundo novo, pois começamos a compreender que a infelicidade, o sofrimento, tem a ver conosco mesmo, com as nossas escolhas. A ignorância, ela é o fruto, ou ela redunda no sofrimento, como a felicidade é consequência das conquistas, da forma de pensar, de agir, de construir. Por isso, ainda frágeis, mas conscientes que estamos chegando nessa escola, como uma criança que despede do seu pai, que deixa à porta no primeiro dia de aula. Naturalmente inseguras, desconfiadas, com o que advirá. Mas no segundo dia de aula, a criança despede do pai com mais segurança. 3 dias depois, ela já diz: papai, me leve para a escola. O pai nem mesmo virou a esquina e a criança já está soltando fogos de artifícios, felicitando aquele momento com os novos alunos, que agora passam a ser seus companheiros. E com o coração aberto, as lições são assimiladas de uma forma diferenciada. Por isso o Evangelho, quando mergulhamos nessa zona, que é uma ambiência íntima, o novo desperta, o velho vai cedendo espaço para o trabalho
que há de renovar, que há de felicitar. Mas em nossas orações também nos curvamos diante das dificuldades. Por isso a prece tem a ver com um pedido, com agradecimento ou com a glorificação ao Pai magnânimo. Agora vamos abrir o espaço para o pedido. Pedido para nós, sempre estamos pedindo. É um direito inalienável. Embora os nossos pedidos passam não mais veiculados às coisas materiais. Gênesis no lar é um chamado para pedir força, sabedoria, para compreender as leis divinas e o que nos compete fazer. Revigoramento moral. Pedimos, Senhor, nos ajude, para que eu tenha motivação, vontade de superar limites e vontade de ver mais à frente, sem angústias, mas com equilíbrio. Olhar para o passado sem depressão, mas com perdão. Perdão a si mesmo. Porque o que passou foi o melhor que pudemos fazer. E ninguém deve se sentir o desesperado quando vê o que ficou pela estrada. Ficou. Quando descobrimos que cometemos um ato que violou os princípios sociais, da ética, ou que desabonam de alguma sorte o que nós estamos escolhendo daqui para frente sob o ponto de vista moral. É necessário parar, respirar, analisar, não com uma ótica condenatória. Não se veicule as religiões medievais da culpa, do medo, do inferno. Não, a aurora da era do Espírito é para avaliar e dizer para si mesmo, não mais. Farei diferente. Imagine um indivíduo que não tem essa visão e cometeu um crime. Ele, como nós outros, que recebemos carinho, afeto, o Senhor nos concede novas oportunidades, o que sugere a reflexão sobre o perdão, também necessitam do apoio. Eles, que se sentem trancafiados nos crimes perpetrados. O capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, ao que nós estamos constatando hoje, caminhando para o encontro de número 144, são 144 encontros muito especiais. Desde quando fomos ordenados a trancafiar dentro de um lar, face a essa crise, ou essa porta que se abriu para uma nova era, porque os homens, mesmo observando a dor, o desespero, as crises na saúde, na economia, mas os homens foram convidados para entrar, se isolar e repensarem como nós vamos continuar a caminhada, porque ela é a mesma. Você continua evoluindo na Terra. Meses num calendário de milênios não é nada. Mas significa que o Senhor está dizendo assim,
Vamos começar a observar um pouco adiante. Então nós avaliamos muitas coisas, inclusive os crimes que cometíamos, e talvez não percebíamos. Embora haja a teoria de que se você não sabia, o que você fez é lei. Mas sem descuidar do que foi feito, cometemos desatinos. E a providência nos ofereceu com 144 encontros no Gênesis e no lar. E há muitos estamos no capítulo 28, preces espíritas. E o que nós constatamos? Em grupo, que esse capítulo é uma síntese do Espiritismo, sob o ponto de vista consolador. Porque ele nos ensina a orar, mas compreender. Trabalhar, revigorar, transformar. Temos ainda, graças a Deus, muitos episódios pela frente. Mas as nossas preces, em grupo e silenciosas, se transformam num pilar muito especial para nós e para o semelhante que está à nossa volta e em humanidade, encarnada ou desencarnada. Agora estamos rodeados por espíritos. Que eu vejo um painel de um verdadeiro cenáculo, observando alguns curiosos, outros atentos, ansiosos, motivados, mas há os que estão trabalhando, não tem tempo de olhar para o lado, atendem às súplicas, cuidam de feridas. Eles estão em franco processo de trabalho e, naturalmente, focados e vibrando em faixas que desconhecemos, pois ainda nós temos dificuldade de focar o que nos importa verdadeiramente. Nós desviamos a atenção, temos desvios de cognição, nos engaiolamos na ilusão. Por isso, a nossa marcha é lenta e, em alguns momentos, desqualificada. Não que tenhamos que caminhar rápido, mas devemos qualificar, pois qualificando, intensificamos e, naturalmente, aceleramos. Isso é para você pensar, com carinho, com respeito, porque estamos sendo chamados agora para orar por aqueles que se sentem criminosos. E eu não posso entrar numa cela cabisbaixo, moribundo, trôpego, desconfiado, amedrontado, intolerante, violento, preconceituoso. Eu tenho que entrar numa célula como um amigo, como um trabalhador consciente que pode ajudar e que vai ajudar. Nós vamos ajudar. Kardec nos convida para orar pelos criminosos, sabendo que a prece é poderosa. Para ministrar um passe magnético, eu inicio pela oração e termino com ela. Porque a elevação do pensamento é a conexão que faz com que uma cachoeira de benefícios atinja o semelhante, passando pelo canal, que ainda tem muitas sujidades, somos nós. Portanto, Senhor, abençoe para que eu não macule, que eu conspurque, que eu adultere, que eu desvie, que eu represe o que vem do seu manancial. Para este que está ao meu lado, e que agora eu peço que saia desse cárcere
dessa gruta sem luz, dessa caverna que é uma ilusão. Está na hora de abrir a cela. Como os anjos abriram a cadeia para Pedro, que estava encarcerado injustamente, pelas dificuldades, pela violência, pelos julgamentos equivocados e exagerados, pelo inferno que criaram. Inferno é quando desconhecemos e temos volúpia em imputar para o outro, para fugir do próprio desvio que nós temos em nós. Espiritismo desveste. Espiritismo joga na lixeira a hipocrisia de religiosos que imputam a justiça para o outro e buscam privilégios em não aplicá-la a si mesmo. Kardec chama todos nós. Como João Batista chamou os seus discípulos para dizer: eu não sou digno de desatar as alparcas daquele que veio, que é antes de mim e que será muito mais no grande futuro. O amor. Então a justiça divina esclarece. A justiça dá o valor e precisamos conjugá-lo em cada momento, para cada pessoa. O valor justo. A justiça apresenta a ciência do bem viver. Não adianta fugir, é necessário encarar, enfrentar a si mesmo, não ao outro. Porque quem quiser empunhar a espada contra o semelhante, essa espada há de ferir a si mesmo. Mas Jesus traz a luz do perdão, da caridade, da benevolência, da indulgência. Jesus diz assim: eu sou amigo, você é meu amigo. Independente do que você fez, aonde você está, com quem você convive, você é meu amigo. E por isso eu dou a vida por você. Eu fiz isso há 2000 anos e farei quantas vezes forem necessárias. É a mensagem do Cristo para os criminosos. Certa feita, Chico Xavier, o médium de Emmanuel. Prestem atenção, eu convido vocês que são estudiosos como eu, aprendizes ineficazes da mensagem. Não inverta. Chico, o médium, dos espíritos superiores. E sendo médium da vida, ele nos ensinou a sê-lo também. Todos somos médiuns quando percebemos a tarefa. Ninguém melhor do que o outro. Uns podem ser mais experientes e ter um pouco mais de conhecimento, mas somos convidados para o mediunato. Um dia você será um com Jesus. Por enquanto, precisamos de intermediários. Chico, numa prisão de segurança máxima, no Planalto Central, quando perguntado: o que você ou o Espiritismo pode falar sobre os criminosos? Os criminosos somos todos. Alguns já foram descobertos e outros não se encontraram, pois todos cometemos muitos crimes contra a lei divina. Aqueles que estão nos cárceres, na terra ou no mundo espiritual, estão sendo chamados em pleno século XXI a deixar
as prisões. Não por descumprimento da lei, como aqui no Brasil é tão prodigalizado pelos ditos legisladores, magistrados, governantes, que possuem interesses pessoais e interferem em lugares que não lhes compete. Mas é justiça no caos. A treva se resolve com a contradição. As leis divinas existem e são invioláveis. Mas nós, com amor, podemos descumpri-la? Não. Cobri-las com a misericórdia, com amor. Dando a cada um segundo suas obras e modificando o imperfeito no que há de ser perfeito. Então Jesus diz assim: ama, seja amigo e coloque em prática a lei divina. Caridade. A caridade é que vai resolver. Por isso, quantos que num cárcere são abalizados, suas penas são minimizadas pelo um bom comportamento. Passam da condição de presidiários para colaboradores no presídio. A terra é um presídio. Ela é uma escola, como também um hospital. Qual a zona que estamos frequentando? Agora uma escola. Daqui a pouco a oficina. Em determinados momentos o cárcere. Em outros o hospital. Mas existem espíritos que passam encarnações no departamento hospitalar ou presidiário, que precisam da intervenção da oração, da presença dos bons espíritos, para trazer esperança, orientação e oportunidade de trabalho. Sim, aqueles que se encontram nesta zona de reparação e de arrependimento estão sendo chamados para deixar suas algemas. Espíritos que se sentem ainda na condição de escravos, com todos aqueles equipamentos que já não fazem parte do mundo novo, que os maltratavam na senzala ou nas prisões medievais. Há sim espíritos que se sentem vinculados à prisão marmetina na Roma antiga, em regiões abismais. Chegou o momento da libertação. Se alguns nos trancafiaram, é o momento de perdoá-los. Porque todos estamos sendo chamados para encarar o sol da verdade e trabalhar na terra da promissão, da redenção. Nos reunimos para orar, esclarecer e consolar a estes companheiros que necessitam de amigos. Allan Kardec prefacia a oração por um criminoso. No item 69 da obra Evangelho segundo o Espiritismo, no item capítulo 28, item 69, diz: se a eficácia das preces fosse proporcional à extensão delas, ou seja, o tamanho da oração de palavras, as mais longas deveriam ficar reservadas para os mais culpados, porque mais lhes são elas necessárias do que aquelas que santamente viveram. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus.
julgá-las inúteis quando um homem haja praticado tal ou tal erro, fora prejulgar a justiça do Altíssimo. É uma situação complexa, que nós espíritas somos convidados a dedicar a nossa atenção aos, entre aspas, mais culpados. Vamos tratar os mais responsáveis por terem cometido um crime. Existem tantos tipos de crime catalogados hoje e tratados com eficácia por departamentos competentes na sociedade, desde os mais simples aos mais cruéis. Naturalmente, o requinte e a premeditação agravam. Não temos autoridade para tratar do assunto, mas o bom senso, o escrúpulo e o senso de justiça que a gente vem desenvolvendo há tantos milênios dá uma nota que a sociedade repudia com veemência. E estes criminosos são chamados, sim, pelos seus atos, a cumprirem, a responderem o que fizeram. Na Revista Espírita de 1864, sem alongar, nós temos um depoimento de um criminoso arrependido. Ele diz assim, falando sobre sacerdotes que os colocam no inferno eterno. Ele diz assim: não há um só sacerdote que possa dizer: eu vi o que vos digo, o inferno. Assisti às torturas dos danados. Mas quando eu, que sou um criminoso, vier dizer: eis o que se passou após a morte de meu corpo, eis o que foi o meu desencanto, ao reconhecer que não estava morto, como tinha esperado, e o que eu havia tomado como o fim dos meus sofrimentos era o começo de torturas impossíveis de descrever. Então, mais de um parará à borda do precipício onde ia cair. Cada infeliz que eu parar assim na via do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte na terra como no espaço. Foi-me permitido libertar-me da visão de minhas vítimas, que se tornaram meus carrascos, a fim de me comunicar convosco. Mas, em vos deixando, revelás-ei, e este só pensamento me faz sofrer mais do que vos posso dizer. Sou feliz quando me evocam, porque então deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim. Pedi ao Senhor que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Já não sinto tanto o peso do fardo que me esmaga. Vejo um clarão de esperança brilhar aos meus olhos e, cheio de arrependimento, exclamo:
Abençoada seja a mão de Deus, que se faça a sua vontade. Agradeço-vos pela evocação e pela oração. Ele encerra o discurso comovente na Sociedade Espírita de Paris. E que, na prática, como tantos outros depoimentos, inspirou e responsabilizou Allan Kardec a escrever no Evangelho segundo o Espiritismo uma convocação para os espíritas orarem pelos criminosos e pelos sofredores. Porque é fato o tanto que as preces aliviam. Mas se vocês observaram, ele disse: foi muito bom, mas eu vou ter que deixar vocês e voltar para o meu ambiente de trabalho. E lá ainda não me furtei de ouvir e de ver os gritos, os lamentos das minhas vítimas. Isso é torturante e chega a ser desesperador para quem vive no mundo espiritual essa realidade. Senhor, Deus de misericórdia, não repilas este criminoso que acaba de deixar a terra. A justiça dos homens o castigou, mas não o isentou da tua. Se o remorso não lhe penetrou o coração. Tira-lhe dos olhos a venda que lhe oculta a gravidade de suas faltas. Possa o seu arrependimento merecer a ti acolhimento benévolo e abrandar os sofrimentos de sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe esperança e consolação, inspirar-lhe o desejo de reparar suas faltas, mas numa nova existência, e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas em que se empenhar. Senhor, tem piedade dele. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, inspira-nos a sobrepor as dificuldades, a vencer as más influências. Livra-me das más companhias. Não peço que me tire do mundo, como ensinou Jesus, mas rogo, Senhor, que me livre do mal que está ainda em mim, das minhas tendências vitimistas, tendências de fuga, de não encarar a razão face a face. Livra-me, Senhor, da tendência da impaciência, de julgar que eu posso mudar o time das pessoas. Que eu me coloque na condição humilde de esperar a minha vez, a hora do chamamento, para o estudo, para a reflexão ou para o testemunho. A ti compete, Senhor, a jurisdição de minha vida. Mas, Senhor, livra-me da ociosidade, da preguiça, da inveja, do ciúme, da intriga, da maledicência, da corrupção, da prostituição dos valores nobres. Senhor, que eu me sinta o teu filho, herdeiro das bênçãos da vida,
e que eu possa desenvolver a virtude num ciclo virtuoso, livrando-me do vicioso, para potencializar a humildade de reconhecer limites e possibilidades e a coragem de fazer o que sinto que preciso. Força para querer e para ter a consciência do poder. Senhor, abençoe os sofredores. E que, se for da tua vontade, quem sabe possamos formar um colégio juntos para aprendermos. Portanto, se estes se arrependem e se candidatarem a modificar, que eles possam participar deste projeto, que de uma forma humílima, silenciosa, mas corajosa, eles possam se integrar conosco no projeto da Casa de Kardec e Amélie Baudet, fundada em Belo Horizonte, chamado FEAC. Gênese no Lar prodigaliza momentos especiais. Você que veio em busca do acolhimento, receba o nosso abraço. E aquela dica: pense diferente, porque você vai fazer toda a diferença. Não faça comum como a multidão. Saia dela, respire outros ares e beba na fonte que o espiritismo kardeciano, e não o espiritismo à moda dos espíritas, pode te oferecer. Kardec é o precursor desta nova era, a era do espírito, da moral evangelizada, que há de nos premiar no tempo certo, com os louros da paz, do bem-estar íntimo e social. Brilhe a vossa luz, e ave seja o Cristo. Jesus, conceda uma sexta-feira de bênçãos para todos que aqui se veicularam. É que humildemente a equipe espiritual te pede. Bom dia.